Agora passava então já a palavra ao Jordi. Jordi, estás connosco? Jordi? Já podes falar. Jordi? Posso falar? Sim, podes. Nada. La cámara, espérate, estoy en la cámara. Estás sem câmera. Sí. Control Shift. Espera. No es para... Control. No sabes Shift, Martín. No. Vale. Okay. Ahora le toca hablar. Sí, le toca hablar a la primero. La cámara. Jordi? Sim, estou aqui, mas a câmara não está a Já funcionar. estamos a fazer a tua explicação final, que é sobre o tema de novo, a pobreza. Estás a ouvir-nos? Intento fazer a conexão da imagem. Ok. Sim, nós já voltamos. Okay? Dile que surge un momento y termina otro. Saio um momento e torno, volto. Sim. Jordi, não estamos a conseguir ouvir-te. Não, estou escutando aqui. Agora? Sim, Jordi, já ouvimos. Bom, Não tens imagem, mas já conseguimos ouvir. já é o primeiro passo. Já está. Então, sim. Intentant entrar amb el vídeo, comença a parlar. Então, vou começar dizendo boa tarde a todas e a todas e mais uma vez saludar aos amigos franceses, brasileiros e portugueses que estão neste encontro.
E, em segundo lugar, felicitar a todos vocês por a paciência de escuchar às 7:15 da tarde, depois de 2 dias intensos de trabalho, a minha intervenção, que vai ser uma intervenção de tipo histórico. Eu penso que a história esconde muitos tesouros e que hemos de descobrir os tesouros que a história esconde. Então, eu vou a invitar a fazer um itinerário através de 3 momentos históricos. E vou a fazer, citando o que vou a fazer pela primeira vez, autores catalães que tinham falado sobre a pobreza. São diferentes miradas sobre a pobreza, mas que são muito significativas da época onde se formularam. E a primeira visita vai ser de um vescovo de Elna chamado Ximenis, que publicou um livro que se chamava Regimento da Coisa Pública, é dizer, a governança. O que estão a falar agora sobre a governança europeia, bom, pois já no século XIV este senhor já falava da governabilidade da coisa pública. Neste livro dedica 2 capítulos a justificar ou a explicar a presença da pobreza. E a primeira observação que ele faz é que os verdadeiros pobres têm que ser mantidos na comunidade. Porque se existen pobres es porque Dios lo quiere. Y si Dios lo quiere, los pobres no pueden ir contra la voluntad de Dios. Y por tanto, esto lleva a que a pobreza no se possa revoltar y tiene que aceptar a su condición de pobreza. Y por tanto lleva a una posición que durante mucho tiempo imperó de resignação dentro da pobreza. A segunda afirmação de Ximenis é que a existência de pobreza é importante porque ela permite que os ricos, fazendo caridade, assim podem redimir os seus pecados. Ele está a estabelecer uma profunda relação entre riqueza e pobreza, onde as duas dimensões se complementam. Por fim, a terceira posição de Ximenis é que a pobreza tem que ser visível e tem que estar presente. Tem que estar presente e visível porque é uma forma em que os outros, os que não são pobres, os que não são verdadeiros pobres, assim se esforçam nos seus ofícios, nos seus estudos e nas suas profissões. E assim querem conservar o que têm para não cair nas misérias da pobreza. Ele está estabelecendo um princípio de a pobreza como estímulo diferencial. E claro que ele pensa que não tem sentido criar uma comunidade igualitária, porque assim não haveria estímulo. É dizer, que Ximenis, no século XIV, está já a evocar um princípio neoliberal atual. Les invito a passar agora ao século XVI. Aqui encontramos a figura de João Luís Vives, que para muitos autores é
o fundador da pedagogia e da psicologia modernas e que recebeu muitos comentários elogiosos dos seus contemporâneos. Ele foi um judeu que saiu de Valência, o seu pai foi queimado por a Inquisição espanhola e foi a viver a Bruges, nos Países Baixos. E lá encontrou-se com Erasmus de Rotterdam, com Tomás Moro, com Guillermo de Ockham. É dizer, formava parte da élite renascentista da época. João Luís Vives publicou um livro que se chama, em latim, da redenção da pobreza, que é muito interessante, porque ele, sendo de tradição judaica, tive que falar dentro de uma tradição católica para acabar fazendo propostas protestantes. E isto era muito difícil na época, mas João Luís Vives conseguiu, neste livro, passar esta difícil maroma entre estas três culturas diferentes. Se tem que recordar que a época era a época de grandes revoltas campesinas e também a época do início do protestantismo com Martim Lutero. E, portanto, a revolta contra a autoridade do Papa. João Luís Vives, neste livro, divide o livro em duas partes. Uma primeira parte que onde adopta uma posição mais tradicional, mais perto da Igreja Católica e que fala da moral individual com respeito à pobreza. Mas a segunda parte, que é muito mais interessante, é, por primeira vez na história, João Luís Vives estabelece que a pobreza é resultado da organização econômica, social e política das cidades. Aqui está a romper com uma tradição eclesiástica que lhe vai permitir falar da obrigação política e moral dos governantes com respeito à pobreza e do papel que podem jogar as políticas locais. Neste sentido, João Luís Vives é o iniciador das estratégias locais de luta contra a pobreza, das quais estão a falar agora no Parlamento Europeu. Quais são o interesse desta segunda parte do livro de João Luís Vives é que duas coisas. Uma é que João Luís Vives diz se tem que premiar o trabalho e perseguir a ociosidade. A ociosidade é a madre de todos os vícios e prejudica a comunidade. E, por lo tanto, se tem que estabelecer um sistema de contrapartidas entre a persecução dos que pedem e a criação de medidas de assistência para os verdadeiros pobres. O trabalho tem que ser, para João Luís Vives, o modo principal de inserção na comunidade. O segundo aspecto importante das ensinanças de João Luís Vives é que 20 anos depois das suas propostas, haviam 60 cidades europeias onde se estavam a aplicar as suas medidas de recenseamento dos pobres, de persecução dos que pediam limosna, esmola e tentativas de inserção por el trabalho. A partir de João Luís Vives e de suas propostas e da aplicação em mais de 60
cidades do norte da Alemanha, de Países Baixos, França, Itália, e a partir de um certo momento a criação das poor laws locais inglesas, existe todo um debate à escala europeia sobre o que é melhor, se uma política assistencial domiciliar ou continuar com os grandes hospitais de beneficência. E aqui, claro, há um debate muito importante, em que vão intervenir muitos autores, não vou agora a repassar, mas que é muito interessante, porque, em geral, a maioria dos autores defendem a tese de que é melhor uma assistência domiciliar. Uma assistência domiciliar que fixava a gente no território, o que era importante para a constituição dos Estados modernos, e também estabilizava a população, o que era importante para o capitalismo nascente das cidades europeias da época. Vale a pena citar, de passada, o papel de Giginta, outro catalão, que publicou um livro em Coimbra sobre as misericórdias, que terminou de formular o modelo das misericórdias, que logo já tinha importância no Portugal e na Itália, e que logo tinha tido uma grande importância no Portugal até nossos dias. Os ingleses, mais pragmáticos, criaram as workhouses, onde se fazia trabalhar aos pobres e onde era mais fácil sair com os pés delante que vivo. Empieza uma época de grande repressão, onde a contrapartida para a assistência social é a repressão da pobreza fingida, da pobreza dos que piden por las calles, são acusados de transmitir epidemias, de problemas de saúde, de vagancia e de delinquência. Empieza assim, portanto, uma representação social, uma mirada da pobreza que vai justificar as políticas repressivas, enviando os pobres às galeras, às prisões e aos sistemas diferentes de repressão que se põem muito de manifesto, por exemplo, nos manicômios europeus. Último personagem que les invito a visitar é Joan Llunas e Pujals, que foi, a finais do século XIX, na Catalunha, alguém que faz uma intervenção a partir de diversificação das miradas sobre a pobreza do finais do século XIX. Por um lado está o cristianismo social, que retorna com força a partir da Rerum Novarum e que vai a conseguir e tentar voltar ao monopólio assistencial da Igreja Católica, e haverá muitos autores que vão defender esta posição. Depois haverá o que podíamos chamar autores que se insertariam no reformismo, que são médicos, higienistas, arquitectos, engenheiros, e neste caso me permito citar a Monlau, Salaric e, sobretudo, a Cerdà. Cerdà é como Engels, alguém que faz uma análise da situação da classe operária de Barcelona, explicando muito pormenorizadamente a situação de alimentícia, de trabalho, de salários e a discriminação das mulheres no mundo do trabalho. Ao lado de estas duas vozes, da voz do cristianismo social e da voz dos reformistas técnicos, haveria as vozes que saem do povo.
Mas estas moças são muito difíceis de recorrer porque escrevem pouco, têm poucas possibilidades de escrever e se têm que acudir aos textos das cooperativas, das sociedades de apoios mútuos e das mutualidades e do mundo associativo para encontrar gente que fale da pobreza. Josep Llunes e Pujals é um exemplo de alguém que proviene do mundo operario. Ele é membro da Primeira Internacional, vive na clandestinidade e, apesar disto, publica uma série de textos muito interessantes sobre a pobreza e sobre a sua relação com a desigualdade e com o capitalismo. O interesse de Llunes Pujals é, sobretudo, que rompe com a tradição, digamos, anarquista, insurreccional da época e propõe um gradualismo na transição contra o capitalismo. Então, creio que, contrariamente ao que disse ontem, que falei demasiado, he conseguido explicar 3 momentos culminantes na história da evolução da mirada sobre a pobreza, referindo-me ao século XIV, XVI e finales do século XIX. Creo que estas miradas nos indican que a luta contra a pobreza não é uma coisa de agora, não é um fenómeno atual, sino que se insere en la sociedad, en nuestras sociedades, o que para mí no es un motivo de escepticismo. No estamos a voltar siempre al mismo lugar, mas es un motivo para intentar aprender da história para luchar melhor. Muito obrigado por a vossa atenção. Obrigada, Jordi. Doutora Joaquina, não sei se quer vir para aqui também só para terminarmos o professor Casimiro, para terminarmos o dia de hoje. Jordi, e eu em nome pessoal e também em nome dos colegas da EAPN, estão aqui alguns connosco, mas outros não estão. Queria também dar-te um beijinho grande e agradecer tudo o que aprendi contigo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Jordi. Bom dia, Joaquima, como estás? Está. Ai, filha, não me entendo com as máquinas, ela não gosta de mim. Pois é que as palavras agora já não contam, não é? Já houve muitas palavras. Só quero naturalmente agradecer esta parceria, o convite que o Casimiro dirigiu à Rede Europeia Antipobreza para estar aqui convosco, para estarmos a aprender e a contribuir para os avanços, embora ao nosso nível da luta contra a pobreza, que tem sido, como nos disse o nosso amigo, uma luta de sempre, que infelizmente tardará a deixar de ser feita, porque de facto nós só desejamos que um dia deixemos de ter razão para estar aqui a falar sobre a pobreza. E nesse sentido todos nós temos um papel a desempenhar, pequenino, um contributo, mas todos são importantes. Portanto, aprofundar as causas da pobreza, compreendê-la, explicá-la, é de facto importantíssimo e agir sobre ela. São ferramentas que nós temos que aprender para ser mais eficazes e, sobretudo, fazer o tal lobby, não é? Para quem tem mais ferramentas e mais poder para poder decidir. Portanto, muito obrigado por terem estado aqui, muito obrigado por termos conseguido fazer aqui uma fogueira, uma combustão de trabalho e de diálogo e que vamos para casa, enfim, todos com o sentimento que não perdemos tempo, mas ganhamos o tempo que estivemos aqui.
Muito obrigada por estarem connosco. Muito obrigado, Joaquina. Muito obrigado às excelentes intervenções desta sessão de final. Obrigado, um obrigado muito especial ao Jordi. Um grande abraço para ti. Estamos contigo, estás connosco. Continuamos na luta contra a pobreza e contra as misérias do mundo. Um grande abraço, Jordi. Obrigado a todos e a todas. Um obrigado muito especial à Clara e à Cláudia e à equipa da IAPN que nos ajudaram a fazer esta organização. E obrigado a todos e um grande abraço. Até à próxima. Jordi, consegues ouvir-nos? Sim, Jordi sim. e Maria José, queríamos te dar um grande abraço. Consegues Obrigado. ouvir-nos? Estão aqui outros membros da equipa da Rede das Igualdades, não é? Eu Queremos já, te dar um grande abraço. Está aqui a Elizabeth. Olá, Jordi, beijinhos. é um motivo de alegria ver a todas e a todos aqui. Salut, Jordi. Tchau, Jordi. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau. Estamos a ver. Talvez chegarem mais para cá. Tem de chegar mais para aqui. Mais para aqui. Mais para aqui. Mais para aqui. Eu saio, que eu já sei. La caméra, elle est où? Jordi. Ah, oui, voilà. Jordi, tu nous vois? Sim, Hello. até a próxima. Un besillo. Salut. Hola, Clara. Ah, Clara. Bye bye. Bye À bye. bientôt. Au revoir. A te breve. Hasta pronto. Sí. Con las botas Ciao, puestas. ciao. Vamos a fumar algo. Não, está ligado. Mas ele pode ser nos microfones.